Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai continuar vendo a relação entre eletricidade e química, mas agora em um outro processo. A gente tinha visto pilhas, até há pouco tempo atrás, e a gente agora vai ver um processo chamado de eletrólise, tanto ígnea quanto aquosa. Então a gente tinha visto que pilhas nada mais são do que processos em que você consegue usar reações químicas para gerar eletricidade. E a gente conseguia ver isso pelos potenciais da reação. Se o potencial fosse positivo, o processo era espontâneo, assim que a gente chamou, e sendo espontâneo, esse processo ia conseguir gerar eletricidade sem eu ter que fazer nada. Simplesmente colocando a reação para acontecer, eu consigo uma corrente elétrica. E eu conseguia ver o potencial do processo como um todo através de uma coisa chamada potencial de redução e oxidação. O potencial de redução, que foi uma coisa que a gente viu, mostra a capacidade de uma reação de redução acontecer. No caso aqui da primeira, o zinco 2+ com 2 elétrons, usando o zinco sólido, tem um potencial de redução de menos 0,76. Isso é um potencial negativo. E isso quer dizer que essa redução do zinco 2+ é muito difícil de acontecer. Ela não é espontânea. E o potencial de redução no cobre 2+, por outro lado, é espontâneo. O cobre 2+ é um cátion, um íon positivo muito fácil de se reduzir. Inclusive a redução dele tem um sinal positivo de 0,34. E aí a gente consegue definir dois processos considerados opostos: pilha e eletrólise, que é o tema dessa aula. Pilha, você converte energia química em energia elétrica. Na eletrólise, você converte energia elétrica em energia química. Então na pilha, você usa uma reação química para gerar eletricidade, enquanto que na eletrólise você usa eletricidade para gerar uma reação química. Então, a bem dizer, a gente está falando de duas coisas aqui, dos dois processos, reação química e eletricidade, e o que muda de um para outro é essa relação de causa e de consequência. Na pilha, você usa uma reação química para gerar eletricidade. E na eletrólise você faz o contrário, você usa a eletricidade para gerar uma reação química. Agora, por que tem essa dependência? De novo, tudo depende do potencial da reação. Sinais de potencial positivo, como aqui no caso da pilha de 1,10 volts, indicam que a reação vai gerar eletricidade. Uma pilha sempre tem potencial positivo. Então, se eu fizer a conta do potencial do processo todo e eu conseguir calcular que o potencial no final vai ser positivo, nesse caso aqui quer dizer que o meu processo é uma pilha. Eu consigo gerar eletricidade a partir de reação química. Agora vamos ver, por exemplo, esse processo aqui. Vamos supor que eu queira reduzir o cátion Na+, que é sódio, para sódio sólido, que tem um potencial de redução de menos 2,71 volts, e a minha fonte de elétrons, a coisa que vai ser oxidada, é o íon Cl-, o ânion cloreto, que consegue mandar 2 elétrons, que tem um potencial de oxidação também baixo, negativo, de menos 1,36 volts. O potencial do processo, como a gente viu antes, é o potencial de redução mais o potencial da parte de oxidação. Se eu somar os dois processos, que é menos 2,71 volts para redução e menos 1,36 volts para oxidação, que nem a gente viu aqui agora, eu tenho um potencial total de menos 4,07. Potencial muito negativo. Isso quer dizer que esse processo ele não acontece espontaneamente. Quer dizer que esse processo aqui, do cloreto mandar elétron e do Na+ pegar elétron, não vai acontecer espontaneamente. Esse sinal negativo me indica que o meu processo, que no caso daquele ali que a gente acabou de ver, é uma eletrólise. Então, como saber se a minha reação vai gerar eletricidade ou se eu preciso de eletricidade para gerar a minha reação? Potencial positivo do processo te indica que a sua reação consegue gerar eletricidade espontaneamente. Sinal negativo do processo quer dizer que a sua reação precisa de eletricidade para acontecer. E se a sua reação precisa de eletricidade para acontecer, você tem uma eletrólise. Dois jeitos de fazer eletrólise. A primeira, eletrólise ígnea, feita com sais. Tudo que a gente viu até agora foram sais, por exemplo, sal de cozinha. No caso, com sais fundidos, no estado líquido. Então, como que fica isso?
exatamente do mesmo modo de antes. A gente tinha visto antes que a gente juntava os dois processos e somava os potenciais. Aqui não muda absolutamente nada. Então, 2Na mais 2 elétrons, dando sódio. E aqui, o cloreto, o ânion, sendo a fonte desses elétrons. Então, o Cl- está oxidando e o Na- está pegando o elétron e está reduzindo. Então, o potencial de redução aqui é menos 2,71 no de redução do sódio. E de oxidação do cloreto é menos 1,36. Como que eu analiso esse processo? Do mesmo jeito que a gente viu para a pilha. Tem 2 elétrons aqui saindo, 2 elétrons aqui entrando, então eu posso somar as reações. Lembrando que eu só consigo somar os dois processos para fazer a reação final se a quantidade de elétron que sai é igual aqui, entra. Isso é importantíssimo. Eu não posso ter elétron voando solto. Se o meu processo está absorvendo 2 elétrons, quer dizer que alguém está mandando 2 elétrons. Então sempre tem que ser igual. Então quem que sobra do lado dos reagentes? 2Na+, aqui líquido, mais 2Cl-, dando origem a 2Na sólido, mais Cl2, que é um gás. E o que vai ser o potencial do processo? O potencial do processo é basicamente a junção dos potenciais de oxidação e redução. Menos 2,71 volts, menos 1,36 volts. Isso aqui vai dar menos 4,07. O que mudou do que a gente viu para a pilha? Absolutamente nada. A diferença é que agora o nosso processo ele não é espontâneo. Ele tem um potencial negativo. E por que derreter o sal? Para que isso? Na e Cl-, que são o cátion e o ânion, as coisas com carga aqui que a gente usou na nossa eletrólise ígnea, eles têm, quando eles estão no estado sólido, quando o NaCl está no estado sólido, eles se encontram nesse arranjo aqui. E nesse arranjo, que a gente chama de arranjo cristalino, eles têm pouca mobilidade. Se você lembrar da pilha que tem polo positivo e negativo, né, a gente tem que lembrar que as coisas têm que se mexer. Tem coisa que vai ter que andar para o polo positivo e tem coisa que vai ter que andar para o polo negativo. Então você tem que ter mobilidade ali para as coisas acontecerem. E nesse arranjo aqui cristalino, o Na+ e o Cl- estão muito travados. Eles não conseguem se mexer. Então a gente precisa primeiro quebrar essa estrutura para dar mobilidade para as coisas. Para que o Na+ e os Cl- consigam se mexer e ir para os polos do nosso processo. No caso aqui, a eletrólise. E quando a gente esquenta, a gente faz justamente isso. A gente dá energia para o Na+ e para o Cl- se mexerem com mais intensidade. E se mexendo com mais intensidade, eles conseguem quebrar e se libertar, romper essa estrutura. E com isso, antes eu tinha Na+ e Cl- travados no cristal, e agora esses mesmos íons, Na+ e Cl- estão mais soltos. Então agora o processo pode acontecer. Então o que importa aqui, na verdade, é você quebrar essa estrutura cristalina sólida que trava os íons e impede que eles se mexam. Derreter o sal e ir para o estado líquido é um jeito. A eletrólise ígnea me dá isso, mas não é o único jeito. Tem outro jeito que a gente pode fazer com que essa estrutura aqui se quebre e os meus cátions e ânions, seja qual eles forem, tenham mais mobilidade, que é usando água, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, que é justamente um dos modos mais usados para fazer eletrólise. Mas antes de ir para a água, deixa eu só falar como que funcionam os polos da eletrólise. Se você for ver, vamos supor que a gente tem aqui uma bacia cheia de água e eu vou ter dois polos. Eu ainda não sei qual é qual. Aqui eu tenho uma fonte de energia que a gente representa desse jeito aqui.
Temos os dois polos. Vou desenhar um pouquinho mais. Pronto. E aqui, lógico, eu tenho um monte de Na+, que eu vou desenhar de vermelho. E aqui um monte de Cl-, que eu vou desenhar de roxo. O Na+, ele vai ser reduzido. Ou seja, ele tem que ir para o polo que tem elétron. Para ele conseguir pegar esses elétrons e fazer a reação de redução. Então, o polo que o Na+, vai, ele tem que ser negativo. Então, nesse caso, vamos supor que esse polo fosse negativo. Se esse polo for negativo, os Na+ vão todos para cá. Por quê? Porque aqui nesse polo negativo, onde a corrente elétrica está passando, eu tenho os elétrons que vão ser necessários para a redução do Na+. Então, no polo negativo, que a gente viu que chama ânodo, ocorre redução. E o Cl-? Bem, o Cl- vai ter que ser atraído para outro polo. E positivo atrai negativo. Então isso quer dizer que este daqui é o meu polo positivo. Esse sendo o meu polo positivo, os Cl- vão ser atraídos para cá. E é nesse eletrodo que vai acontecer a reação de baixo, que é a reação de oxidação. Então no cátodo, que é o polo positivo que a gente viu na aula de pilhas, eu tenho uma reação de oxidação. Se você for ver o que a gente fez em pilhas, é justamente o contrário. No ânodo da pilha, acontecia a oxidação. E no cátodo da pilha, acontecia a redução. Mas agora, a gente está fazendo o processo inverso. A gente está invertendo os polos em que acontecem as coisas. Então, os processos que vão acontecer em cada polo também vão inverter. Se no ânodo da pilha acontecia oxidação, no ânodo da eletrólise acontece redução. Se no cátodo da pilha acontecia redução, no cátodo da eletrólise acontece oxidação. De novo, o esquema geral é muito parecido, só muda e inverte os processos, porque a gente está falando aqui de processos contrários. E voltando agora à parte de quebrar a estrutura cristalina do sal para ter mais mobilidade, para conseguir ter esse processo aqui de positivo indo encontrar o negativo e o negativo indo encontrar o polo positivo, agora a gente consegue entender que não precisa ser necessariamente a ígnea. Não é só calor, não é só temperatura que vai fazer com que essa estrutura se quebre. A gente pode muito bem dissolver isso aqui em água. A água, quando você mistura sal em água, e você vê aquele sal que estava dissolvendo dentro da água, você está vendo justamente o resultado desse processo aqui. Da quebra dessa estrutura super rígida, cristalina, em uma coisa mais solta. Que é justamente o que a gente quer para ter mobilidade. Só que aí tem um problema. A água também é uma substância. E a água, sendo uma substância, ela também pode oxidar e reduzir. Então a pergunta aqui é, na eletrólise ígnea, a gente sabia que o Na+ ia reduzir, porque só tem ele com carga positiva para pegar elétron. Então com certeza o Na+ ia reduzir. Não tem outra opção, não tem mais ninguém, a não ser ele, na eletrólise ígnea, para isso acontecer. E se o Na+ é quem reduz, o Cl- é quem vai oxidar. Então, por falta de opção, eu sei que a redução na eletrólise ígnea vai ser com a carga positiva. Porque positivo atrai elétron que é negativo. E o que sobrou vai ser oxidado, que no caso aqui é meu ânion, né? Coisa com carga negativa. Então, assim, a gente sabia disso porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais opção. Agora, com outra substância envolvida no meio, até tem. Será que a água reduz melhor que o Na+? Ou até mesmo, será que a água consegue oxidar melhor, mais do que o nosso ânion? Então agora a gente tem aqui uma disputa. A água em si ela também gera íons, H+ e OH-. Então eu vou até botar isso aqui embaixo. E a água,
Tendo isso, ela consegue participar de reações de oxidação e redução. E aí a pergunta que é: será que a água consegue oxidar ou reduzir melhor do que alguma coisa que eu coloquei lá dentro? Porque se ela consegue oxidar e reduzir melhor, é ela que vai oxidar e reduzir. Então a diferença da aquosa para a ígnea é essa. Como você colocou uma substância nova ali para misturar o seu sal, que é a água, você tem que tomar cuidado. Você tem que ver se a água, por algum motivo, vai participar melhor do processo de oxidação e redução do que alguma coisa que veio do seu sal. No caso aqui do Na- e do Cl-. Então agora vamos ver como que isso pode acontecer. Vamos supor que a gente vai fazer o mesmo processo de eletrólise. A gente vai tentar fazer o mesmo processo de eletrólise de sal, Na- e Cl-, com água envolvida. A gente tem agora mais processos para se preocupar. Então, o Na+, com seus 2 elétrons aqui, dando o Na sólido, tem um potencial de redução de menos 2,71 volts. O H+ da água, com um elétron, no caso 2H+ com 2 elétrons, para formar o gás hidrogênio, que é H2, tem um potencial de redução de 0. No caso aqui, a oxidação da água, vendo agora os processos de oxidação, dando origem a O2, H+, e 4 elétrons, tem um potencial de oxidação de menos 1,78. E a oxidação dos fluoretos, que nem a gente viu antes, formando cloro gasoso e 2 elétrons, tem um potencial de oxidação de menos 1,36 volts. Agora a gente tem duas coisas que vão reduzir, que podem reduzir, e duas coisas que podem oxidar. Nessa primeira disputa aqui, das coisas que podem reduzir, quem reduz melhor? O Na+ ou o Cl-? Só para não confundir, eu vou desenhar uma linha aqui no meio, pontilhado. Só para ficar bem claro que a gente tem dois parzinhos aqui. Um parzinho que vai disputar pela redução e outro pela oxidação. Se você for ver o potencial de redução do Na+, é menos 2,71. E do H+ é 0. Qual potencial é maior? Menos 2,71 ou 0? No caso é 0. 0 é muito maior que menos 2,71. E o potencial maior é o que tem mais facilidade para acontecer. Então é ele que eu vou pegar. Então aqui a gente já consegue perceber a primeira diferença. Quem vai ser reduzido na minha reação aqui da eletrólise não vai ser o Na+ do sal, vai ser o H+ da água. Então a gente já viu aqui que esse processo perdeu. Vamos fazer a mesma coisa agora para o parzinho de oxidação, que é a água e Cl-. O potencial de oxidação da água é menos 1,78, bem ruim. E do Cl- é menos 1,36, também bem ruim. Os dois são bem ruins, na verdade, mas tem alguém que é melhor. Menos 1,36 é maior do que menos 1,78. E eu sempre escolho quem tem mais facilidade para acontecer. O processo com mais facilidade para acontecer é o que vai acontecer de verdade. Então, como a oxidação do Cl- tem um potencial maior, é ela que vai acontecer. É ela que ganhou. E esse potencial de oxidação aqui da água perdeu. Então, qual a substância que vai... Vou botar aqui de verde só para não confundir as cores. Quem vai reduzir de fato na minha reação é o H+, não o Na+. O H+ da água vai reduzir. E o Cl- continua oxidando porque o potencial de oxidação dele é maior. Então, como que ficaria? Agora que eu sei quem ganhou a disputa, entre os vencedores, vamos dizer assim, aqueles que ganharam as suas batalhas de oxidação e redução, eu vou juntar os dois.
Quem ganhou na redução foi o H+. Com um potencial de redução de 0 volts. E quem ganhou na oxidação foi o Cl-. Com um potencial de oxidação de menos 1,36 volts. Só que aí a gente começa a tomar cuidado. Porque a gente não pode agora esquecer de uma coisa. Este Cl-, ele veio de algum lugar. Ele veio justamente do sal, do NaCl. E o H+ veio de onde? O H+ veio justamente da água. Que a gente viu lá que podia virar H+ e OH-. Então, na verdade, você tem todos esses processos acontecendo. Você tem aqui seu processo de oxidação e redução, isso é verdade, mas você não pode esquecer que o Cl- aqui da oxidação veio do sal e o H+ veio da água. Para eu poder somar as coisas, tudo tem que estar na mesma quantidade. Eu tenho 2 Cl- e aqui eu tenho um só por enquanto. Então o que eu vou fazer primeiro? Vou multiplicar tudo por 2. Eu tenho 2 H+ aqui em cima. Então eu preciso de 2 H+ também, mas aqui eu tenho só um H+. Então eu vou multiplicar aqui também tudo por 2. E os elétrons, vamos ver, tem 2 elétrons aqui sendo emitidos, bandados nos produtos dessa reação, da oxidação, e 2 elétrons sendo recebidos na redução. Tá tudo certo. A gente pode somar as coisas. Primeiro, consigo cortar o H+? Consigo. 2 H+ aqui nos produtos, 2 H+ nos reagentes. Quem mais eu consigo cortar? Eu consigo também cortar o Cl-. Cl- também consigo cortar. Então, se eu pegar aqui amarelo, 2 Cl- aqui nos reagentes e 2 aqui nos produtos dessa reação. Também consigo cortar. E, lógico, eu também posso cortar os elétrons. Então, 2 elétrons nos produtos dessa reação, 2 elétrons nos reagentes dessa reação aqui de redução. Consigo cortar mais alguma coisa? A resposta é não. Cortei tudo que estava igual de um lado e de outro. Agora sim eu posso somar as reações. Então, quem sobrou do lado dos reagentes? 2 NaCl com 2 H2O. E quem sobrou do lado dos produtos? H2 gasoso, Cl2 gasoso, 2Na+, aquoso, isso aqui está em água, e os 2 OH-. Deu para perceber que isso aqui é um pouquinho mais complexo do que a eletrólise ígnea, que só tinha uma possibilidade de redução e uma de oxidação, então era só escrever as reações e acabou. Aqui a gente tem que lembrar na aquosa que a água pode participar. Então a gente tem que ver primeiro quem oxida melhor e quem reduz melhor, para ver se a água tem alguma participação na oxidação e redução, através do potencial dela. E entre o que melhor oxida e melhor reduz, a gente tem que lembrar que o sal, no fundo, saiu. Não, no caso aqui, o Cl-, que foi oxidado, saiu do sal. Então tem que levar ele em conta. E o H+ aqui, que foi reduzido, saiu da água. Então tem que levar a água em conta também. No final é tudo igual, você tem que ver o que você pode cortar. Lembrar que as coisas têm que ter em quantidades iguais. Por isso que a gente botou aqui 2 NaCl, para ter os 2 cloretos da reação de oxidação. E aqui eu botei 2 águas, para ter os 2 H+ da minha reação de redução. Quando você conseguir colocar todas essas quantidades iguais e ver que os elétrons continuam iguais, você pode somar tudo. E aí você chega no final no potencial do processo. Que nem a gente fez até agora.
junção, potencial de redução que é 0, com a junção do potencial de oxidação que é menos 1,36 volts. Isso aqui dá menos 1,36 volts. Isso aqui realmente é uma eletrólise. A gente consegue ver que a gente não consegue gerar eletricidade a partir dessa reação. Pelo contrário, a gente tem que ter eletricidade para conseguir essa reação para início de conversa, porque o potencial desse processo é negativo. Tá? E essa é a principal diferença. Então aqui mostrando de novo quais foram os nossos vencedores dos parzinhos de redução e oxidação. Esquematizando todo o processo, a gente tem que levar em conta que o Cl- que está sendo oxidado veio do NaCl, então a quantidade dele importa sim, e eu botei logo na primeira reação. E o H+, que está sendo reduzido na terceira linha, ele veio da água, por isso que na segunda linha tem a água virando H+, de OH-. No caso é só um passo a passo, que não é difícil, é só um pouco detalhado, mas se você pegou essa ideia, você tem que colocar as coisas que participam, no final das contas você nunca erra. Que é sempre, a bem dizer, a mesma coisa. E aqui, de novo, a junção da reação inteira, que nem a gente fez agora, juntos. E o potencial dessa eletrólise, e eu sei que é uma eletrólise porque o sinal é negativo, é de menos 1,36. Vamos ver agora um outro exemplo. A eletrólise aquosa do brometo de cobre 2. O cobre 2+, que é a parte positiva do seu Br2, ele reduz muito bem. Cobre 2+ com 2 elétrons vai dar um potencial de redução de mais 0,34. Então deixa eu já botar aqui, só para depois não confundir de onde veio cada coisa. Então o cobre 2+, que é do brometo de cobre, ele reduz muito bem. No caso, um potencial aqui de redução de 0,34 volts. De novo, o H+ da água pode se reduzir também, formando gás hidrogênio, e tem um potencial de redução de 0 volts. Esse é o nosso parzinho que pode reduzir o H+ que veio da água e o CO2+ que veio do brometo de cobre, o seu Br2. Vou fazer aqui a linha divisória. Quem que pode oxidar? De novo, a própria água pode oxidar, dando O2, A4H+, e os seus elétrons, com um potencial de oxidação de menos 1,78. E o próprio Br-, que é o brometo, que é o ânion, que está aqui na linha de baixo, pode também se oxidar. Tem Br2 e 2 elétrons, com um potencial de oxidação de menos 1,09. Vamos fazer aqui as nossas comparações. Quem reduz melhor? Cobre 2+ ou H+. Cobre 2+ reage com potencial de redução de mais 0,34. E o H+, vai reduzir com potencial de 0. Quem ganhou foi o do cobre. Então, o cobre 2+, vai ser quem vai reduzir. E aqui na nossa oxidação, a água oxida com potencial de menos 1,78 e o Br- oxida com potencial de menos 1,09. Menos 1,09 é maior do que menos 1,78. Então, quem ganhou, aqui no caso foi o Br-, ele vai oxidar. Então, a água perdeu nos dois casos. Ela não vai nem oxidar, nem reduzir e nem oxidar. Então, como que eu desenho esse processo? Só para mostrar aqui o que a gente fez até agora. A gente escolheu esses parzinhos e viu quem ganhou de cada caso. Como que eu vou escrever? Aqui em cima eu coloquei a dissociação da água virando H+ e OH-, porque o H+ reduzia. Esse H+ veio de algum lugar. Nesse caso aqui do brometo de cobre, a água ganhou em alguns casos? Não. Então eu não vou escrever isso. Eu não vou escrever nenhuma coisa a ver com a água, porque a água perdeu em todos os casos. Só o sal, o CO2+ do sal, do brometo de cobre, ganhou na redução, e o Br- no brometo de cobre ganhou na oxidação. Então como que eu vou escrever isso daqui? Minha reação de oxidação que ganhou, de redução no caso.
potencial de redução de 0,34 volts. Positivo. Enquanto 2 Br- vão oxidar para Br2 aquoso, mais 2 elétrons, com um potencial de oxidação de menos 1,09 volts. Aqui eu não tinha colocado, no caso aqui do NaCl, não botei a dissociação do NaCl, porque o Cl- da oxidação veio de algum lugar, eu tinha que falar de onde era. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho Cu2+, e Br-. CO2+ reduzindo e Br- oxidando. Mas de onde eles vieram? Eles vieram também da dissociação do sal. Eu sei que são 2 Brs, por quê? 2 Br-, porque tem 2 Brs aqui. Eu sei que é um C12+, porque tem um só Cu aqui. Vamos ver se as coisas estão nos seus lugares. Tenho Cu2+ aqui do lado dos produtos e tenho Cu2+ aqui do lado dos reagentes dessa reação. Posso cortar. Tenho 2 Br- aqui do lado dos produtos dessa reação de baixo e 2 Br- do lado do reagente da reação de oxidação. Posso cortar. Tenho 2 elétrons sendo mandados nos produtos da reação de oxidação e 2 sendo pegados nos reagentes da reação de redução. Posso cortar também. O que sobra então? Eu somar tudo e ver quem sobrou. Do lado dos reagentes só sobrou o seu Br2. E dos produtos? Cobre sólido e Br2 aquoso. Potencial desse processo. Vamos ver se é uma eletrólise mesmo. Vai ser 0,34 volts, que é o de redução, menos 1,09 volts, que é o de oxidação. E se eu somar os dois, eu vou ter um potencial de menos 0,75 volts. Isso aqui realmente é uma eletrólise, porque o potencial desse processo é negativo. Tá? Eu preciso de eletricidade para conseguir fazer isso que eu desenhei agora. E se eu fosse desenhar isso, queria aquele desenho que eu fiz da bacia com água, ver quem são os polos, positivos e negativos. Então eu vou ter um polo, um outro polo aqui, eu não sei quais são cada um até agora, uma fonte de energia, de eletricidade. Tem um monte de Cu2+ aqui. E um monte de Br- também. Esses Cu2+ vão ser reduzidos, que a gente viu ali em cima, Cu2+ mais 2 elétrons. Então, eles têm que ir para o polo que tem elétron. E se eles estão indo para o polo que tem elétron, quer dizer que este polo aqui está cheio de carga negativa. Então, esse polo aqui é o negativo. Então, esse aqui é o meu ânodo, que acontece a redução do Cu2+. E o Br- vai ter que ser atraído para este polo aqui da direita para que uma reação aconteça. Se ele é negativo, ele está sendo atraído para uma coisa que tem carga positiva. Então esse polo aqui é o positivo. Então esse aqui é o meu cátodo. Esse polo da direita é o meu polo positivo, o cátodo. Em que acontece a oxidação do Br-. Então esse desenho aqui é o esquema dessa reação aqui. Essa reação aqui, a linha de baixo, que é a reação final da eletrólise, pode ser esquematizada com esse desenho aqui, que é praticamente idêntico ao desenho que a gente fez ali para o NaCl, lá no começo da aula, só que no caso aqui o meu cátion e meu ânion estão mudando. Então o que a gente tem que sair daqui sabendo? De novo, a relação entre química e eletricidade. Pilha usa a reação para gerar eletricidade, enquanto a eletrólise usa a eletricidade para gerar a reação química. No polo negativo da eletrólise, a gente tem a redução, que é o anodo,
e no positivo, que é o caso, a gente tem oxidação, que é o inverso do que acontece na pilha, porque o processo é o contrário. E o ponto mais importante do dia, a eletrólise aquosa, que é feita misturando as coisas em água, é diferente da ígnea, quando você derrete, você funde o sal que você está usando, porque a água também pode participar de reação de oxidação e redução. Então a gente tem que ver se a água tem um potencial de oxidação ou de redução maior do que as coisas que a gente está misturando nela. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Compartilhe o vídeo com alguém que com certeza tem dúvida nessa parte. Essa parte de pilha, eletrólise sempre gera confusão. E se você gosta de ciência e quer aprender como estar melhor, aprender mais em menos tempo, me segue no Instagram, @proffantasgaldino, que eu posto lá coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a entenderem química e aprenderem química de um jeito um pouco mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na aula que vem. Até mais!